Quando imaginamos a campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial, é natural pensar nos desembarques aliados na Sicília, nas ruínas de Monte Cassino ou no avanço do general Mark Clark para Roma. Mas, para muitos soldados que lutaram ali, a verdadeira prova de fogo só começaria mais ao norte, onde os Apeninos se erguem como uma muralha natural entre o centro e o norte da Itália. Ali, entre vales estreitos, montanhas escarpadas, estradas tortuosas, os alemães construíram sua última e mais poderosa linha defensiva na Itália, a temível linha gótica. A história começa em 1944, quando o Marechal Albert Kesselring, mestre da guerra defensiva, percebe que a queda de Roma era inevitável. Sabendo que a Itália ainda podia segurar os aliados por muitos meses, talvez mais de ano, pois, afinal de contas, ainda existiam mais de 1 milhão de soldados alemães em armas no país. Kesselring, então, ordena a construção de uma nova barreira, meticulosamente integrada ao terreno. Não seria uma linha no sentido tradicional, como as trincheiras da Primeira Guerra, mas sim um sistema de defesas escalonado com posições dispersas e camufladas, projetadas para desgastar cada passo do inimigo. A linha gótica estendia-se por mais de 300 quilômetros, do mar Tirreno ao mar Adriático. Era uma serpente de concreto, aço e explosivos, escondida entre vilarejos medievais, florestas densas e paredões de pedra. As equipes de construção alemãs, apoiadas por trabalhadores italianos, muitas vezes trabalho forçado, abriram túneis, reforçaram cavernas, instalaram quilômetros de arame farpado e organizaram campos minados sobrepostos. Verdadeiros labirintos mortais. Cada posição era pensada para atrasar, desgastar e quebrar o avanço dos aliados. À frente dessa estrutura havia batalhões de infantaria experiente, paraquedistas da 1ª Divisão Fallschirmjäger, tropas de montanha Gebietsjäger e divisões Panzergrenadier endurecidas por anos de combate. Eles conheciam cada curva, cada elevação, cada trilha que poderia servir como rota de aproximação. Quando os aliados chegaram diante da linha gótica, no final do verão de 1944, encontraram não apenas fortificações, mas também o pior inimigo da campanha italiana, o terreno. Os montes Apeninos pareciam feitos sob medida para a defesa. Subir aquelas montanhas era como escalar degraus infinitos, sempre sob a mira de um inimigo entrincheirado. E não um inimigo qualquer, o melhor soldado defensivo do mundo. O vento soprava forte, a chuva transformava as trilhas em lama, e cada elevação conquistada custava muitas vidas. Os combates mais ferozes aconteceram na parte central dos Montes Apeninos. Em Monte Altuso, por exemplo, unidades americanas lutaram por dias para desalojar os defensores alemães, que estavam entrincheirados em posições quase invisíveis. No Passo do Diogo, metralhadoras escondidas entre rochas dominavam a única passagem estreita. No flanco oriental, próximo a Rimini, a 1ª Divisão Paraquedista transformou fazendas, vinhedos e colinas em uma fortaleza. A cidade se tornou um símbolo da resistência alemã no Adriático. Apesar da bravura dos combatentes aliados, americanos, britânicos, canadenses, poloneses, indianos, neozelandeses, sul-africanos, brasileiros, franceses e tantos outros, o avanço foi lento e extremamente doloroso. Em muitos trechos ganhava-se apenas alguns metros por dia, mas, pouco a pouco, a linha gótica começou então a ceder. A entrada do outono trouxe novas dificuldades, chuvas intensas, névoa constante e neve precoce. A lama engolia caminhões, as estradas simplesmente desmoronavam e o frio castigava tropas já exaustas. Os aliados conseguiram penetrar a linha, mas não romper completamente sua espinha dorsal, antes que o inverno fechasse as montanhas. A guerra na Itália parecia ter congelado, junto com o clima. Mas, então, na primavera de 1945, tudo mudou. Os aliados prepararam uma ofensiva gigantesca, a Ofensiva da Primavera, destinada a romper a linha gótica, de uma vez por todas, e libertar o norte da Itália. Era o ataque final.
Bombardeios intensos abriram o caminho. Tanques avançaram pelos poucos vales existentes, enquanto tropas de montanha escalavam rotas improváveis para surpreender posições alemãs. A famigerada Estrada 64 transformou-se numa veia importante no caminho das tropas aliadas. Em lugares como Imola, Dosa e Castel San Pietro, a resistência alemã foi feroz, porém cada vez mais desesperada. No setor ocidental, os brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, os nossos pracinhas, entrariam para a história ao conquistar Montese. A cidade era um dos pontos mais fortificados da linha. E depois disso cercariam e capturariam milhares de soldados alemães e italianos em Collecchio e Fornovo. Era a prova de que a linha gótica estava finalmente desmontada. Em Montese, tivemos a oportunidade de visitar algumas fortificações ainda preservadas da linha gótica. Aqui uma casa-mata toda coberta, que era um abrigo também para as posições alemãs. Vamos entrar aqui. Realmente a vida de soldado não era fácil, principalmente aqui no alto da montanha, nos Apeninos. E esses alemães eram terríveis na arte de se defender. Não foi à toa que essa posição aqui nunca foi conquistada. Acompanhe os vídeos da nossa visita a essas fortificações próximas a Montese, no Monte Terminale e no Monte Montello. E observe o som de um cuco. É isso, um pássaro famoso, aquele cuco do relógio, só que solto na floresta, na natureza. Ele é comum naquela região, mas é um som muito raro de ser captado. Um brinde a mais quando visitamos este local tão icônico. Consegue descer filmando? Eles cavaram, aqueles montaram as pedras em cima, fazer a proteção. Mas para eles atirar não tinha tanta proteção, porque se atirar para baixo, nessa direção, tiro. Com a queda da barreira da linha gótica na região de Montese, o caminho para o Vale do Pó se abriu. As cidades do norte italiano foram libertadas em ritmo acelerado, e diante do colapso total, os comandantes alemães assinaram a rendição em Caserta, no final de abril de 1945. Poucos dias depois, a campanha da Itália chegava ao fim. Hoje, percorrer as antigas posições da linha gótica é quase como caminhar entre fantasmas. Muitos bunkers permanecem intactos, escondidos em florestas silenciosas, na encosta de montanhas que são fortalezas ou à beira de estradas estreitas. Alguns parecem parte da paisagem há séculos, outros guardam marcas de explosões, tiros e bombardeios. Agora estamos no topo do Monte Terminale, onde ficava o Observatório Alemão, uma casa-mata, ponto de observação para as rotas que estavam aqui embaixo. E se houvesse uma aproximação dos aliados, esse seria um ponto onde os detectariam. Estar aqui, como eu disse na outra trincheira, é vivenciar a história, vivenciar os combates que aqui aconteceram. E a nossa turma, depois de muito esforço, é só olhar como estão as vestimentas e os calçados, né? Muito sujos, porque a subida é muito difícil. Mas valeu a pena ou não, pessoal? Sem dúvida. Museus locais preservam armas, uniformes e mapas encontrados nas montanhas, como o Museu de Iola. André é um dos proprietários aqui do museu e vocês vão ver uma coleção preciosa de itens e artefatos da Segunda Guerra Mundial, principalmente da 10ª Divisão de Montanha e das tropas da FEB. Please, Andrea, talk with my people, I translate, ok? Benvenuti in Italia. Bem-vindos à Itália. Benvenuti nella zona dove ha combattuto la Forza di Spedizione Brasiliana nel 1945, Monte Castello e Montese. È un piacere accogliervi in questo piccolo museo. Bem-vindos à região onde o Brasil combateu, Monte Castello e Montese, e é um prazer receber vocês nesse museu pequeno, mas muito rico. E bem na entrada do museu, você já tem aqui a bandeira da 10ª Divisão de Montanha americana, que combateu junto com os brasileiros nessa região da Itália.
Climb to Glory, escale para a glória. E ao lado a bandeira do Brasil também. E trilhas históricas permitem seguir o mesmo caminho de soldados que lutaram ali há mais de 80 anos. Nosso grupo enfrentou alguma dificuldade, mas estamos avançando, né, Paulo? Com certeza. O terreno hoje está muito real, muito adequado à época, com frio, com um terreno bastante íngreme e com muita dificuldade para subir. Os caras eram diferentes. Imagine subir isso aqui com equipamento pesar 25 quilos, no mínimo, né? Sim, 25 quilos. Armamento, munição, alimentação. Todo o recurso que precisa para conseguir para o objetivo e o fogo de cima a baixo. Uma rica oportunidade de ter. Os caras eram diferentes. A linha gótica não foi apenas uma linha defensiva. Foi um símbolo da obstinação alemã em prolongar a guerra e um monumento à resistência dos aliados, que enfrentaram terreno hostil, clima extremo e alguns dos melhores soldados do eixo. Ao explorarmos seus vestígios hoje, lembramos não apenas da engenharia militar envolvida, mas também das vidas que ali se perderam. Vidas de jovens de dezenas de países diferentes, unidos pelo destino em uma das campanhas mais duras da Segunda Guerra Mundial, e da qual o Brasil participou. A tomada de Montese, a conquista do Monte Castelo e a luta em locais como a Betaia, Bombiana, Zoca, Casteldaino ficaram marcadas na história da guerra e do Brasil. E todo esse esforço quebrou a última linha defensiva dos alemães, a linha gótica. Não foi um feito comum. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!